Aquilo, né? A gente tava falando, o Sebastião lá antes de entrar, cara, é um novo mundo, é muita coisa e acho que entra espaço pra tudo, né? Todas as brincadeiras aí, todas É, as situações. mas nossa, meu, não posso prometer mais não, não dá, meu. Mas isso foi o quê? Foi uma prenda? Como que foi isso daí? Não, foi uma promessa que é o seguinte, quando a gente começou, a gente tava 2.000. com 2.000 no nosso Instagram, no nosso canal bem baixo também do YouTube. Aí eu falei assim, quando atingir 5.000 no Instagram, eu vou vir de Madonna. Era isso que eu coloquei, então faltava uns 3.000. Meu, aí, tipo, quando eu falei isso, acho que a gente começou a trazer os convidados, passou... não deu um mês, assim. Aham. A gente trouxe uma convidada também muito forte e tal. Meu, a gente foi a gente tá quase 20.000. Caramba. Aí, ó, no Insta, é tô isso? analisando, ó, ele bocejou, Aham. sinal, ele é B2 com B3 aqui, Uhum. e sinal de desprezo, sinal de papo chato, Vai, entendeu? Sinal de papo chato. É porque eu como assisto o canal dele, Aham. já tô Você aprendendo. já captou e já tá devolvendo pra ele Exatamente. Sabe o que é o interessante? veneno. Enquanto eu falei aqui, e a hora que o pessoal olhou pra mim, faço até de novo agora, ó. Alguém com certeza em casa acabou de bocejar. Mas isso é do ser humano. Você vê alguém bocejando, Isso chama-se neurônios espelho. São células que a gente tem na nossa região occipital aqui no cérebro, que basicamente é um dos princípios da nossa empatia humana, né? A empatia, né, Sebastião? Maravilhosa empatia. Eu olho pro Sebastião, eu preciso me concentrar para falar um português muito bacana. Até eu vejo ele falando assim, o convidado chegou recentemente. Eu falo, cara, tenho que ter um português no mínimo apresentável. Mas então a empatia, né, como a gente estava falando. Quando a gente olha, por exemplo, um vídeo de uma pessoa tendo a perna amputada, um acidente de carro, enfim, e a gente faz aquela que aflição, isso são os seus neurônios espelho. O que acontece? Nossos neurônios espelho tentam replicar na gente, obviamente no nosso cérebro, como tudo, né? Boa parte do que a gente sente está aqui e não está nos terminais, né? Nas terminações. Então, o nosso cérebro tenta replicar aquilo que eu vejo no outro. Por isso que quando alguém boceja, outras pessoas bocejam. Essa é uma das possíveis explicações. entendi. É isso aí, cara. Tá vendo? Mas é sinal de... Eu já tô aprendendo. Sabe, por exemplo, ó, outra coisa de neurônio de espelho, quando assim, a pessoa não conhece nada de linguagem corporal, não tem base nenhuma, nada, mas a pessoa olha pra alguém e fala, meu, não sei, o santo não bateu, cara, não sei, eu acho que o fulano não gostou de mim. E aí a pessoa sai fora, passa um tempo depois, ela descobre alguma coisa que, falei? Não falei? Sim. Que não era boa coisa? Já tive isso. Todo mundo. O que acontece? São os seus neurônios espelho tentando reproduzir o comportamento não verbal daquela pessoa. Então, às vezes, você não tem conhecimento nenhum, mas a gente, de forma inata, a gente não precisa aprender a reconhecer microexpressão facial, porque é uma comunicação que é explicada pela teoria da evolução, comportamento facial. Nossos ancestrais, como a gente é um ser biopsicossocial, quando iam se comunicar, imagina, os ancestrais caçando, viam um predador, eles iam se comunicar, não tinha como falar, tem um predador vindo aí, galera. Vamos pegar a direita ali naquele mato, vamos se esconder ali. Não, tinha que ter o quê? Um comportamento não verbal. Então olhava um predador, expressão de medo, virava e ia. Eu lembrei ontem do Rafael Cortez, quando a gente contou a primeira vez. Do quê? Eu lembro ele comentando no final que ele falou que a primeira vez que ele me viu, ele falou botou a cabeça com a cabeça. Eu falei assim, cara... Vocês se beijaram quase. Não, mas eu falei assim, meu, isso é primata demais, velho. E você falando aí me lembrou dessa coisa primata. Mas, ó, Ele falou que vocês estavam quase se beijando. Ele encostou em você fisicamente? Encostou, Testa testa com com testa. testa. Dá uma olhada. Quando a gente fica muito feliz, existe um aumento no desejo tátil, porque eu quero gerar mais impressão sensorial de você. Sexual, né? Tentando seguir na explicação. É sexual. E olha aqui, ó. Viu? Olha lá. C3 com quase C2 travou. Mas da neurociência do cérebro, né? Quando eu vejo uma pessoa, os meus neurônios de espelho detectam um comportamento facial. Tipo assim, eu conversei com o fulano, não entendi nada de linguagem corporal. Mas o meu cérebro tentou reproduzir o comportamento e viu, por exemplo, expressões de desprezo. Fulano falando comigo, legal. Ou expressões de nojo, né? Caracterizadas pela contração aqui no... O pessoal chama de bigodinho chinês, mas é o sulco nasolabial. Muito bom. Inconscientemente, né, assim que você tem a consciência, seu cérebro automaticamente entendeu que algo ali não é bacana. Não é interessante aqui. E a gente treina o comportamento facial para conseguir de fato separar o joio do trigo. Tá? O que é expressão, o que não é, porque a gente tem muito viés. Tem muita coisa que a gente viaja na maionese e não está acontecendo, né?
Eu costumo dizer que o cérebro tem uma capacidade muito grande de mandar no próprio cérebro, né? Quem nunca tentou, falou, não, eu quero apresentar um seminário na faculdade, eu quero apresentar um trabalho. Eu vou falar, a pessoa chega, ela sabe a matéria, ela ensaiou, ela leu, ela pesquisou, ela sabe que vai ter gente lá ao vivo, mas ela, quando começa a falar, a garganta trava. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele consegue controlar a gente emocionalmente. Já ouviram falar de uma coisa chamada sequestro da amígdala? Chamada também sequestro não, isso eu emocional? nunca escutei, nem li. A amígdala é uma regiãozinha no cérebro, né? São porções aqui no nosso lobo temporal, na altura temporal, né? Da altura da têmpora. 2 bolinhas pequenas, não é a amígdala na garganta. É isso aí que eu ia falar, conheço da garganta, né? Não, é o mesmo nome. É que, se eu não me engano, quem tá assistindo aí pode pesquisar no Google, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eu acho que amígdala com G, D-A-L-L-A, é a amígdala do cérebro, e a amígdala da garganta é a amígdala sem o G e sem 2 L's. Mas posso estar falando besteira, pode ser o contrário. A amígdala, ela tá ativa quando envolve processamento de emoções fortes. Então, por exemplo, quando você fica com medo, um choque muito grande, a amígdala vai lá e dá uma hiperativação. Tá, e o que tem a ver eu ficar com medo e não conseguir falar ao vivo para um negócio que eu li, eu sei a matéria, blá, 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 blá. Eu falo isso porque muita gente me pergunta como se apresentar melhor no palco, né? Falo, bom, o que acontece? O nosso cérebro, se você pensar no cérebro, você tem que olhar na perspectiva da criação evolutiva para entender muita coisa do cérebro, porque é isso que a gente aprende hoje em dia, né? A maioria das teorias da biologia, elas partem da teoria da seleção natural, da etologia no geral. Então o cérebro pensa assim, vai ficar bem fácil de entender. Imagina que você tinha grana para fazer um barraquinho. Foi lá e construiu um barraquinho, porque você precisava de coisas básicas, certo? Precisava de um teto para não tomar chuva, precisava de um lugar quente, então precisava de coisas básicas, não precisa ser um luxo. Construir ali um barraquinho. Imagina que passa um tempo, sua condição financeira melhora, você tem uma capacidade melhor, você vai lá e aumenta esse espaço. Aí sim você coloca um pouco mais de luxo. Vou colocar ali um espaço para eu comer umas coisas legais, vou colocar uma cama ali, um quarto para eu poder dormir, não só um barraco só. Você aumenta esse segundo anexo, vamos dizer assim. Passa um bom tempo, sua condição financeira melhora mais ainda. Você fala, não, agora a gente vai realmente reformar isso aqui, vamos fazer uma cobertura, vai ter uma sala de bilhar, vai ter uma sala de computador, uma coisa mais intelectual, né? Isso é o nosso cérebro. A gente chama de cérebro trino. É uma palavra meio controversa entre os neurocientistas, mas ele explica bem. O cérebro, etologicamente, quando a gente começou o processo evolutivo pareado com outras espécies, a gente desenvolveu primeiro as partes básicas, que seria o nosso cérebro reptiliano, né? A parte mais baixa do cérebro, mesencéfalo, telencéfalo, bulbo, ponte, tudo que está para baixo, daqui de onde eu falei, são as funções básicas: ciclo arcadiano, respiração, deglutição, secreção hormonal. Eu não controlo isso, por isso que se chamam funções básicas do nosso corpo. Se eu falar assim, eu vou ficar sem secretar hormônios da raiva agora, e olhar para um estímulo de raiva, uma pessoa que eu odeio, não vai adiantar porra nenhuma. Vai secretar, vai cair na corrente sanguínea, vai dar uma aceleração. Claro que o que vai acontecer depois, aí sim envolve o córtex, mas vamos chegar lá. Primeira parte, então, são as funções básicas. Num segundo momento, eu tenho então o nosso cérebro que tem em comum com os mamíferos, que é o cérebro emocional, nosso sistema límbico, que está associado ao processamento de emoções. Então, primeiro a parte funcional, né, a parte básica, funções básicas, depois a parte emocional, que são as amígdalas, nosso hipocampo, todas as regiões, em teoria, no meio do cérebro. Vamos pensar assim, a altura mediana. Por último, nosso último produto, nossa última produção, processo evolutivo, é o nosso neocórtex, também conhecido como novo cérebro, exatamente, que é a parte racional, mais voltada, a camada mais superficial, é a cobertura mais intelectualizada. Aí quando você entende essa teoria, você consegue na hora entender por que quando o cara vai para apresentar o trabalho, ele trava independente do que ele pensa, porque antes do córtex veio o emocional. O emocional manda mais. E antes do emocional vem a função básica. Por isso eu posso ficar com raiva, aliás, posso tentar controlar minha raiva, tentar controlar meu neocórtex, meu racional. Se eu falar, vou ficar sem respirar e vou morrer. A hora que você desmaiar, você vai abrir a boca e novamente suas funções básicas vão voltar ativa. Quem veio primeiro, né, a ordem dos mais velhos manda mais. Por isso que não adianta eu só falar assim, vou mudar uma crença. Não, agora eu vou pensar que eu sou um cara comunicativo, nunca mais eu vou travar, vou gaguejar quando for falar em público. Isso não vai adiantar, tá certo? Num primeiro momento não vai adiantar. Você pode fazer treinamentos e tratamentos para isso e aí sim. Mas só virar e falar, pô, eu sei a matéria. Cara, é um problema da construção anatômica do seu cérebro, não é culpa tua, tá? Então, assim, isso tudo para explicar o que são as amígdalas e por que o nosso cérebro emocional é muito potente, né? Muito forte.
Entendi. Tá vendo? É isso. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esquecemos alguma coisa, Jean? Não, é isso aí, mano. É isso. É isso.